Estamos de volta, mais uma aula para você. Já tomou seu café? Então agora a gente continua com a linha de rede. Estava falando do quê? Barramento. Muito bem. Topologia barramento. Muito bem. Então tá aí, topologia barramento. Se cair na prova, que topologia é essa? Que você tem um único caminho compartilhado. Então essa aí, não esquece que é barramento e aquelas informações que eu já passei, tá? E é importante você saber. Muito bem, continuando aqui o slide, então. Informações importantes sobre a rede barramento para sua Provex, tá? Muito bem, como eu já tinha dito, tá? Funciona em broadcast de difusão, usa o protocolo CSMA-CD, tá? CSMA que aí na prova é Carrier Sense, Multiplex Access Collision Detection, tá? Usa modo de operação Half Duplex, tá? Usa o padrão Ethernet, utiliza cabos coaxiais e conectores BNC. Tá, os conectores, eu não cheguei a passar conectores, a gente vai ver sobre os conectores na aula de cabos, tá? Na aula de cabeamento. Então, na aula de cabeamento, a gente vai ver o conector BNC como que ele é, mas ele é o conector usado em cabos coaxiais, tá? E assim, como eu disse aqui embaixo, atualmente o padrão Ethernet remodelado, né, nos anos 80, utiliza o TCP/IP e transmissões full duplex, tá? Só que assim, pessoal, o barramento ele não é muito utilizado mais hoje em dia porque ele tem muitas desvantagens, né? O barramento ele tem muitas desvantagens, porque até pelo formato dele, vocês percebem que não daria muito certo, tá? Então, vamos só voltar aqui na anterior aqui, porque é importante vocês anotarem o seguinte, sobre a topologia barramento, se vocês prestar bem atenção, não tem como dar certo isso hoje. Imagine você na sua empresa e bem aqui nesse computador a gente bota uma impressora, tá? Aí você está lá no seu computador na sua empresa e manda imprimir na impressora que está aqui a impressora, no computador B. Só que o computador D e o computador C também pegam e mandam imprimir naquela impressora. O computador A também mandou na impressora, o computador D também mandou naquela impressora. Vai criar o que aqui? Vai criar uma difusão. Vai para todo mundo pedido de impressão. Só que, claro, ele vai acabar entrando lá no B, porque é para o B mesmo, né? Porque ele pergunta, você é o B, você é o B, você é o B. Chega lá na impressora, vai ocorrer colisões de pacote. Aí quem que vai ter que entrar no meio para resolver isso aqui? Quem que vai ter que entrar no meio para resolver isso aqui na hora da transmissão? O protocolo CSMA-CD, para evitar. Só que muitas vezes ele não evita. E o que vai acontecer? Quando ocorre colisão de pacotes, muitos pacotes são perdidos, não tem jeito. Eu já trabalhei em redes de topologia barramento e era o seguinte, você queria imprimir, fazer uma impressão na impressora que estava em outro setor, na topologia barramento, e outra pessoa mandava imprimir e só saía uma impressão. Ou seja, porque essa impressão que saiu daqui do A e foi para o B, e a C também foi para o B, elas entram em colisão. Aí uma vai ter que brigar com a outra. Quando o protocolo CSMA não consegue controlar essa colisão, um pacote é perdido, é eliminado do sistema, né? E acaba ocorrendo uma impressão só. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Você mandar imprimir, só sair a impressão de um dos seus amigos ou de alguém do trabalho, mas a sua não foi. Então, ou seja, a sua rede está funcionando o quê? A sua rede ela está tendo funcionamento em broadcast, tá? Um broadcast, difusão. Os pacotes tendem a serem perdidos, pois são enviados para vários na rede, tá? E aqui sim, por mais que você tenha um protocolo para tentar evitar isso, ele não consegue. Ah, professor, mas se tivesse um hub também funciona em broadcast, a gente vai ver sobre isso, tá? O hub, se você botar em rede, ele até minimiza a situação um pouco, mas muitas vezes no próprio equipamento, como ele faz difusão dentro dele, os pacotes acabam brigando um com o outro e alguém vai ter que morrer, tá? Aí sai só uma impressão também. O hub é um exemplo de
funcionamento em barramento. Ele funciona em barramento, ele funciona em broadcast, tá? Desvantagens da rede barramento que pode cair na prova, tá? É uma rede lenta, tá? Então, é uma rede lenta e tem um detalhe importante. Se até colocar em outra cor aqui. Se este computador der pau, tá? Hoje, hoje a geração mimimi não pode falar da pau, né? Mas enfim, se hoje o computador estragar, der algum problema, toda a rede, aliás, toda a rede não. Se um computador estraga, isso é uma vantagem, tá? Não é desvantagem. Se um computador estraga, os outros continuam funcionando perfeitamente. Agora, desvantagem, se qualquer ponto da rede der problema, por exemplo, o cabo foi cortado, tá? Em algum problema o cabo sofreu algum desgaste, aí a rede toda é comprometida. Então, esse cabo, o cabo coaxial que passa aqui, tá? Ele tem que estar em perfeito estado. Se alguma coisa ocorrer nessa linha de transmissão, por isso que esse tipo de barramento, ele é chamado de linear. Porque se você pensar bem, ele tem uma linha, tá? É um barramento linear. Ó, linear. Tá? Então, se essa linha for cortada, a rede toda é comprometida, tá? Ah, eu posso tirar uma estação e colocar outra, posso desligar uma, as outras continuam funcionando? Pode, tranquilamente. Porque o que manda nos pacotes ida e voltando é essa linha de transmissão aí. É ali que vai estar o protocolo rodando junto com as plaquinhas de rede, tá? Então, se alguém sair fora, não tem problema, tá? Só que é isso. Se tiver algum corte na rede, aí toda a rede vai ser, colocar aqui em vermelho, se tiver algum corte na rede, se tiver algum corte na rede, toda a rede é comprometida e nada funciona mesmo, tá? Outra coisa sobre essa rede, no caso, desvantagem, tá? Então, além de se houver corte, toda a rede é comprometida, corte no cabo, né, compartilhado. E outra informação, por funcionar em broadcast, acaba sendo lenta devido aos inúmeros, aliás, às inúmeras colisões de pacotes, tá? De pacotes. Então você não tem um protocolo decente, você não tem um dispositivo central, por exemplo, um switch, tá? Você não tem um switch numa rede dessa. Switch, você vai ver que o switch ele já não funciona em broadcast, tá? Então é uma rede assim deficitária porque depende apenas desse cabinho único aí e aí fica complicado. Outra coisa sobre isso aqui, então ó, funciona em broadcast, cara, tá? E aí e outra coisa aqui, esse tipo de rede, tá? Esse tipo de rede do tipo barramento, nos anos 80 ela sofreu modificações. Então, hoje, nos anos 80, a partir dos anos 80, você usa full duplex, você não usa mais half duplex. É uma rede hoje que você já consegue, hoje nas barramentos, é possível colocar um switch no barramento, tá? Uma rede de barramento, porque existem outros modelos de barramento, tá? Esse é o mais simples de modelo de barramento que nós temos. Tem um outro tipo de rede barramento que é a mais usada hoje, com topologia Ethernet, que é a rede barramento distribuída, tá? A rede barramento distribuída, ela permite que você, coloque um switch para controlar essas colisões aí, né? E vários computadores ligados no mesmo cabo. O problema continua sendo o mesmo no sentido que, se acontecer alguma coisa com o cabo, a rede toda cai, tá? Então, nós temos a barramento distribuída. Essa é a mais simples, né? A barramento
linear, que a gente chama, mas fora a linear você tem a distribuída. A distribuída já não cai muito em concurso, tá bom? Porque ela é mais recente, tal, mas também não é muito usada, né? Então essas características do barramento linear que mais pede nas provas, tá? Muito bem. Aí o outro barramento que a gente vai, aliás, outra topologia de rede, a gente está estudando aqui topologias de rede, né? Outra topologia de rede que a gente vai ter que comentar é a topologia estrela, tá? Aliás, anel, tá? Essa é a topologia anel. Muito bem. Olha só, falamos até agora da topologia barramento, tá? Barramento. Então, para não ficar assim um vídeo falando de barramento e já entrando em anel, vamos fazer os vídeos separados, senão vira bagunça, porque aí lá na playlist você fala, fiquei com uma dúvida em relação ao barramento. Aí você vai lá e busca o vídeo do barramento. Então, como a gente vai entrar agora na topologia anel, então a gente vai fazer um outro videozinho falando sobre anel, tá certo? Muito bem, também chamada de ring ou token ring, né, que usa o protocolo token ring. Então, topologia anel para você na próxima aula, beleza? Muito bem, relaxa, tá? Uma hora você chega lá. O importante é continuar os estudos, toma seu cafezinho, dá uma relaxada, tá? Depois dessas aulas de rede a gente vai fazer questões. Eu acho que já na próxima aula, né, depois a gente falar de anel e estrela, que são os dois barramentos, a gente já faz algumas questões em cima disso, já dá para fazer algumas questões, tá? Só para você ver como é que vai caindo aí em concurso, tá certo? Muito bem, galera. Até a próxima aula. Não desista, siga firme, forte e compartilhe, né, o nosso canal para os seus amigos.